A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar ao Senhor a respeito do que Ele tem para nós nesses dias em que passamos por momentos tão complicados. Estamos estudando uma série sobre o avivamento, entendendo o avivamento. E eu queria compartilhar contigo nesse dia algumas coisas a respeito disso. Oremos, amados. Pai amado, te louvo, te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele fale melhor em cada coração, em cada vida, ó Deus. Tão difícil e tão fácil ao mesmo tempo falar sobre o Espírito Santo, sobre o Seu mover, sobre a Sua glória, sobre a Sua majestade, a Sua formosura. Pai, te louvamos, te adoramos, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero compartilhar contigo hoje, no capítulo 25 do livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, a gente olhando assim, a grosso modo, a gente não vê, vamos dizer assim, a essência de um avivamento no livro de Jeremias e também em Lamentações de Jeremias. A gente olhando assim, a gente vê mais o profeta chorão, o profeta que se lamentava, um profeta que sofria ali junto com o povo, via as dores, o sofrimento por causa do pecado e das suas consequências, e via que Deus, e ouvia Deus falar que não aguentava mais o que estava acontecendo, de tanto pecado, tanta coisa ruim que acontecia no meio do povo, e o povo não mudava, e que Deus, Ele ia mostrar para aquele povo quem Ele era, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que não tem aliança com o pecado, não tem aliança com coisas imundas. E Israel caiu nessa armadilha da incredulidade, da idolatria, do pecado, de tanta coisa. E aqui, em Isaías 25, no versículo 1, no versículo 51 e no versículo 64, ele fala de sofrimento e esperança. A gente, quando lê o livro de profeta Isaías, a gente fica imaginando, meu Deus, o que pode ter acontecido naqueles tempos, como foi, como aconteceu. Logo no versículo 1, no 25, do 1 ao 11, fala de cativeiro e de libertação. No capítulo 25, do 12 ao 38, fala novamente de cativeiro e libertação. E no 29, do 1 ao versículo 20, fala de uma carta aos cativos. E no 29, 21 ao 32, fala novamente dessa carta aos cativos. E no capítulo 32, fala da punição devido à desobediência. E no capítulo 46, fala da consolação de Israel. E no capítulo 50, do 1 ao 12, já sela esse capítulo 25, onde fala de sofrimento e esperança, com uma grande promessa de livramento. Pois bem, essa grande promessa de livramento, ela vem quando Deus, Ele começa exatamente no momento em que Deus, Ele promete perdoar os pecados de Judá e aí escrever a lei no coração dos judeus. E somente a partir do momento em que a lei foi escrita no coração dos judeus, a esperança, ela veio de novo para o povo eleito de Deus. Quando a lei do Senhor, quando a lei de Deus, a promessa de um novo pacto com Deus acontece na nossa vida, alguma coisa
sobrenatural começa a acontecer dentro não só do nosso espírito, mas da nossa alma e também do nosso corpo. A gente começa a ter um corpo curado, mantido, a sede, a fome, saciada, mas uma alma com menos desespero, com menos ansiedade e um espírito renovado e reto, tendo um novo contato com o Espírito de Deus, com a glória de Deus, voltando a ser novamente aquilo que nós chamamos ser a imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus quer num avivamento é que as pessoas voltem a ser a imagem e a semelhança dele, voltar a ser. Porventura uma pessoa com semblante caído, com a vida destruída, matando os outros, trapaceando, mentindo, pecando, é a imagem e semelhança de Deus? Não pode ser. Então, o avivamento, ele vem através de duas coisas, três coisas. Primeiro, através da luta de um profeta. É preciso que homens de Deus, que falem de Deus e por Deus, a respeito de avivar vidas, de avivamento de pessoas. E Deus, é preciso que Deus perdoe o pecado desse povo, ao qual o profeta alerta. O profeta tem esse poder de alertar, de avisar, ser uma atalaia, de tocar a trombeta, dizer: gente, olha, preste atenção em tudo que está acontecendo. E aí Deus, ele faz uma promessa com esse novo pacto. Que promessa é essa? Uma promessa de restauração, uma promessa de livramento, uma promessa de consolação. Deus, ele consola e ele livra. Para consolar e livrar, tem que ter acontecido alguma coisa para que ele possa libertar e livrar. Se já está tudo liberto, está tudo livre, não precisa Deus libertar de nada. Se está todo mundo feliz, não precisa Deus consolar ninguém. Não é isso? Não é verdade? Mas o mundo hoje precisa do Consolador. O mundo hoje precisa de um livramento. Grandes homens de Deus. Numa outra oportunidade estaremos falando sobre isso, sobre números, sobre datas, sobre fatos, acontecimentos. Mas profetizaram que viria sofrimento para a terra, viria o caos para a terra. O profeta Jeremias foi um caso desse. Ele profetizou que um grande sofrimento, uma grande escravidão voltaria para o povo de Israel novamente, como nos tempos de Egito. O povo seria escravo do rei da Babilônia, e aconteceu. Houve casos, a gente vê ali lamentações de Jeremias, até de prática de canibalismo, devido à fome. Ali diz que a língua secava no céu da boca das pessoas. Eles morriam sem ar, morriam asfixiados. Como hoje as pessoas morrem sem ar, devido ao coronavírus, as pessoas morriam de sede, a língua colava e as pessoas não conseguiam respirar. Ficava grudada no céu da boca. E fome, e miséria, e tristeza, a ponto das pessoas, umas se alimentarem de carne humana, devido à fome, à miséria. Queridos, quando a fome, a miséria, a desgraça, a epidemia, os problemas atingem a gente, o ser humano entra em desespero. Então temos tudo preparado para um grande avivamento. Então, anunciando o avivamento, entendendo melhor o avivamento não é só pular, como falamos, gritar.
rolar, cair na unção, correr, ser usado. Não, amados. O grande livramento é entender que o diabo, ele pode até jogar uma pessoa na cova. Quantos têm sido jogados na cova devido à epidemia, a uma desgraça? Ou, quem sabe, até um juízo de Deus para alertar o ser humano? Não é isso? Mas tudo isso vem por causa de uma ação do diabo. E Deus manda o juízo. E o juízo de Deus é pesado em relação às consequências do pecado. É o que vivemos nos dias de hoje. Está aí, ó, escancarado. Nos meios de comunicação, o mundo inteiro pagando as consequências do pecado. Brincaram muito de ideologia de gênero, brincaram muito de promiscuidade, brincaram muito de pecado, de traição, de endeusar o homem. Só faltavam fazer uma estátua e ser adorado, os homens. Aí a ira de Deus. É isso que Jeremias 25 e o capítulo 50, ele fala sobre isso. Exatamente isso. Sofrimento e esperança. Primeiro vem o sofrimento, depois vem a esperança. Os homens de Deus, os homens avivados, eles entendem que o sofrimento, ele não é o fim das coisas. O sofrimento é uma maneira que eu tenho para me preparar para a vitória, para a minha vitória ela ser mais saborosa, para a minha vitória ter um valor maior. Amados, em Atos capítulo 3, houve um grande avivamento, e o maior avivalista que teve nesse mundo, e o maior que teve, e que será, e sempre será, e nunca haverá ninguém igual. Eu coloco João Batista no meio, mas Jesus, o próprio Jesus, Jesus trouxe um grande avivamento para este mundo. Jesus, ele fez o vale de ossos secos ter vida, fez o mundo morto reviver, ser restaurado, os lugares secos se transformaram em mananciais de águas, os lugares de fome se transformaram em lugar de abundância, de alegria e de paz. Mas é preciso que se aceite Jesus como Salvador. O remédio para o Novo Hamburgo, o remédio para o Rio Grande do Sul, o remédio para o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, para o Ceará, o remédio para todos os estados onde tem essa quarentena, onde tem o terror, onde vai ter desemprego, falência e tudo mais. O remédio não é empréstimo, o remédio não é uma cesta básica, isso é só o peixe. Mas eu quero mostrar para você o anzol e a isca, que você pega o anzol e a isca para pescar, porque os rios estão lotados de peixes, há abundância, mas a humanidade não consegue pescar, não consegue entender o que é o verdadeiro avivamento do Espírito Santo de Deus. É quando eu pego o anzol e eu sei pescar, e quem me dá o anzol para mim aprender a pescar é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, em mim, só em mim é o caminho, só em mim tem a verdade, só em mim tem a vida. Amados, é tão grande, tão maravilhoso, que o inferno não conseguiu detê-lo, a cruz não conseguiu detê-lo, a morte não conseguiu detê-lo, porque Jesus, o grande avivalista, ele próprio ressuscitou, está vivo, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mal, venceu a crueldade. Ninguém pôde deter Jesus, as muralhas não podem deter, nem eu, nem você.
Nem Bolsa Família, nem dinheiro nenhum no mundo pode resolver a situação do ser humano. Mas Jesus pode mudar a tua história. E avivamento sem Jesus não é avivamento. Não existe uma mágica que o Espírito Santo vai fazer, um grande mover, uma coisa ou outra. Jesus, ele cura, ele liberta, expulsa demônios, ele salva, ele muda a história. Ele faz nascer até órgãos danificados. Ele curou cego de nascença, não tinha vistas, fez nascer uma vista. Porque a Bíblia diz que ele tem todo o poder nos céus e na terra. E, voltando aqui, a sofrimento e esperança, Jeremias 25, 50. Vem o sofrimento, e o sofrimento é para aproveitar o sofrimento, para colocar a tua esperança em prática. Aonde está a tua esperança? Qual o Deus que você tem confiado? Em que você tem acreditado? É no governo? É na direita? É na esquerda? É nos juízes? É no Congresso? É nisso? É naquilo? A tua fé está em pessoas? Está em homem? Ah, tem que trocar isso, arrumar aquilo, aquele está certo, aquele está errado. Amados, ao único que é digno de honra e glória e força e poder, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para si povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Essa compra de Jesus é o verdadeiro arrebatamento. Te prepara, igreja, te prepara, cristão, te prepara você que não é cristão, que vai ser a partir de hoje, vai ter Jesus, vai ter Deus na tua vida, na tua casa. O Espírito Santo está tocando na tua vida, falando com você que tu tem que mudar a tua história, tem que mudar a maneira de crer. Ah, mas sou religioso, tenho essa ou aquela religião. Amados, a palavra religião no grego quer dizer religar. E será que esse mundaréu de religiões que existem liga a pessoa a Deus? O único que pode religar o homem a Deus, o único que pode trazer o avivamento para essa terra, o único que sofreu sim, teve esse sofrimento todo, como diz o profeta Jeremias sobre o sofrimento. Jesus teve também sofrimento, mas ele também trouxe a esperança. E eu quero falar para você, virá para este mundo um avivamento tão grande. Eu entendo o avivamento dessa maneira, mas um avivamento tão grande, mas tão grande, como nunca houve nesse mundo. Mas não é para você se alegrar, ser feliz, ou adorar a Deus, louvar a Deus, ver milagres acontecer. Não, amados, isso é consequência, isso é o fruto de um avivamento. Mas esse avivamento, ele virá, porque haverá maiores sofrimentos neste mundo. Coronavírus é só o início das dores, do princípio das dores. Haverá outros tipos de sofrimentos na terra. Já houve no passado, está acontecendo e ainda acontecerá outros. Ah, mas então vai vir o avivamento depois do sofrimento? Sim. Te prepara para esse tempo de sofrimento e te prepara para um avivamento que você nunca viu e o mundo nunca viu. Crianças vão orar e mortos vão ressuscitar. Servos de Deus vão orar e vai nascer órgãos em pessoas. Todo tipo de enfermidade, câncer, AIDS,
O crente vai estender a mão, vai orar, vai ordenar, em nome de Jesus, e as pessoas vão ser curadas. Um grande avivamento está chegando para esse mundo. Mas te prepara, que também virá junto, ou logo após, uma nova onda de grande sofrimento. É porque Cristo está voltando para buscar aqueles que aceitaram como seu único Salvador. Os demais vão ficar para a grande tribulação, por um período de grande tribulação na terra. Mas os salvos irão para o seio de Abraão, chamado terceiro céu, para um lugar de paz. Deus vai tirar os crentes deste mundo de sofrimento. Aqueles que aceitaram a Jesus irão para lá. E esse mundo ficará entregue à besta, o falso profeta e ao anticristo. A esse avivamento grande que virá, ele tem um tempo para acabar. Te prepara, entra na onda. Muitos avivamentos vieram e as pessoas não entraram na onda. Entra na onda desse grande avivamento que está chegando, está bem próximo. Amados, tão certo como o ar que eu respiro, profeticamente falando, Deus tem falado com a minha vida e com a vida de tantos homens de Deus. Um grande avivamento está chegando ao mundo. Mas vamos viver dias de muitas dores, de muitos sofrimentos. E em meio a isso, teremos esse grande avivamento e sofrimento. E depois a volta de Jesus. E depois virá o julgamento de todas as coisas. E por último, o fim, o julgamento eterno, com lago de fogo ou o paraíso eterno, para onde irão os perdidos por um lado e os salvos por outro. Avivamento fala de um momento de Deus, de uma oportunidade de Deus, para que você fale, resgate das mãos do inferno o maior número de pessoas possível que você possa tirar. Arrebatai-os, tire-os do fogo eterno, tire eles da prisão do inferno, salve a vidas, resgate, usando o nome de Jesus, usando o poder que é no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Oremos. Pai, eu oro, Senhor, por esse grande avivamento que está vindo para a terra. O Senhor tem falado nos montes onde oramos. O Senhor tem falado nos nossos lares, através de visões, de sonhos e de tanta coisa. O Senhor tem falado, Senhor. O Senhor tem mostrado na sua palavra, Senhor, que sempre um grande avivamento a ele precede um grande sofrimento. E a terra está passando por um sofrimento, ó Deus, que agora é no mundo inteiro, como quase nunca passou, Senhor. Então eu creio que virá um grande avivamento para o mundo. Eu participo disso, eu creio nisso, eu já estou nesse avivamento, já estamos nesse grande avivamento, Senhor. Usa, Senhor, usa nossas vidas como um farol que brilha na escuridão e nas trevas para ganhar almas. Usa-nos, Senhor. Usa cada filho teu, cada um que me ouve, que me escuta, derrama sobre ele agora uma unção sobrenatural, uma unção diferenciada, Senhor. Ó Pai, que pessoas vão até os seus lares, batam nas suas portas, pedindo uma palavra de consolo, uma palavra de salvação para as suas vidas. Ó Deus, que as bênçãos passem a correr atrás de cada cristão, Senhor. Mostra para eles que Tu é Deus. Mostra a Tua salvação e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o Teu nome cresça e o meu e o de todos nós desapareça, em nome de Jesus. Amém.